propósito da Casa das Capulanas é realmente fazer com que todas as pessoas, principalmente as pessoas pretas, se conectem com a sua própria história e passe a ter conhecimento da sua própria história. A Casa das Capulanas é o negócio dos sonhos da Tualá Antônia, mas esse não é o primeiro empreendimento da empresária. Em 2015, ela abriu uma empresa de acessórios africanos. Após um ano, ela precisou fechar as portas, e as peças de tecido que sobraram foram o início da Casa das Capulanas. O negócio, que ganhou visibilidade com a venda de máscaras durante a pandemia, hoje oferece meias, guarda-chuvas e tecidos importados da Angola e outros países africanos, oferecendo tendência e conexão com a ancestralidade por meio das estampas coloridas e geométricas. Eu me chamo Tualá Antônia Joaquim Marques, tenho 32 anos e sou empresária, dona da Casa das Capulanas. A minha jornada do empreendedorismo começa com 9 anos, quando eu decido empreender pela primeira vez vendendo doces no meu prédio. Então eu tinha uma vizinha que ela vendia doces e eu achava fantástico essa dinâmica de eu te dou um produto, você me dá um dinheiro. E aí eu pedi para minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu quero vender doce como a dona Delma. E aí a minha mãe, que ela é a minha maior motivadora até hoje, ela aceitou, comprou os doces e ali eu comecei a vender os doces no meu prédio. E eu falo que é o meu primeiro negócio, porque hoje, já de forma adulta, de forma consciente, né? Eu vi que ali eu aprendi a primeira vez a dar errado. A gente não andou com a venda dos doces, porque vendi metade, comi a outra metade, mas eu acho que hoje, já na forma mais adulta, eu tenho consciência de não vai dar sempre certo, se não der certo a gente começa de novo, e que também não basta só você ter uma grande ideia ou ver um concorrente, ver alguém fazendo e ir lá fazer. Você precisa ter técnica, você precisa saber como é que você faz aquela parada acontecer. Então, eu falo que a venda de doce foi o meu primeiro negócio, porque hoje eu trago isso para Casa das Capulanas. Depois da venda de doces, aí eu fui trabalhar, né, fora, como CLT, mas aí eu tive, em 2015, uma empresa chamada Logna, que era de acessórios africanos. Então a gente fazia os acessórios aqui no Brasil, mandava para Angola, e aí essa empresa teve uma duração de 1 ano. E aí a CK surge do não dar certo da Logna, porque eu fiquei com algumas peças de tecidos, né, da Logna. E aí uma amiga minha que falou pra mim, poxa, Tô, por que você não faz o caminho agora ao contrário, né? Você fazia os acessórios aqui e mandava pra lá, poxa, começa a trazer os tecidos pra cá. E eu não sabia que havia demanda pra isso, né? Então eu não tinha me despertado até então, porque aqui no Brasil também tinham pessoas querendo consumir a cultura africana, querendo consumir os tecidos africanos. E aí eu começo a Casa das Capulanas em 2016. Eu tinha algumas peças de tecido no meu quarto e aí eu decidi começar no e-commerce. Por quê? Era a forma mais rápida, mais prática e mais barata que eu poderia começar uma loja. Então aí eu fui lá, fiz o site, fui buscar essa informação e começamos a secar nessa etapa. Eu tinha feito de 2016 a 2020 17 pedidos, na verdade 16 pedidos no meu site. E aí eu entregava muito em metrô, eu fazia as feiras, eu fazia toda essa parada. Onde tinha que ir, eu entregava. Mas o meu site, ele não tinha atração. De fato, as pessoas não visitavam, enfim. Com a chegada da pandemia, a gente fez essa mudada de chave, porque a minha mãe, né, quando liberou as máscaras de tecido, minha mãe falou, poxa, por que você não faz as máscaras de tecido africano e tudo mais? E aí eu falei, ai mãe, mas quem vai comprar isso, né? Não, ai, nossa, filho geralmente, né, é um pouquinho teimoso, não escuta muito a mãe. E aí um amigo meu, Felipe Bragato, que ele é muito importante nessa história também, ele na mesma semana me ligou e falou assim, Tô, você viu que liberou máscara de tecido africano, por que você não faz? Eu falei assim, nossa gente, para hora, 2 pessoas falando a mesma coisa na mesma semana. Aí eu tinha a máquina que eu tinha herdado da Logna, né, junto com os tecidos, e aí eu fui pro YouTube, fui tentar entender, porque eu não sabia nem ligar a minha máquina, porque quem costurava na outra empresa era a minha irmã, Adriana.
Então eu fui pro YouTube, fui tentar ver como é que ligava a máquina e tudo mais. Bom, enfim, fiz as máscaras, o primeiro lote de máscara, tirei foto, fiz toda aquela, né, aquela parte toda, coloquei no site e liguei pro meu amigo. Falei pra ele assim, Fê, eu fiz as máscaras, já tá tudo certo. Mas nem era na intenção dele comprar. Era só pra ele saber que eu tinha escutado o conselho dele, que eu tinha feito, sabe? Mais uma troca. E aí ele é o pedido 17, porque aí ele entrou na mesma noite e comprou um kit de máscara. E aí depois do Felipe, outras pessoas passaram a entrar. Como aconteceu isso eu não sei, naquele momento, né? Mas, de fato, as pessoas começaram a procurar. Acredito hoje, entendendo um pouquinho mais como é que funciona o universo online, que foi pelo nome do produto, máscara, era uma palavra-chave que todo mundo estava procurando e acredito que isso tenha ajudado também, né? Mas aí a gente começou a fazer os pedidos, aí foi 17, 18, 19, 20, e naquele ano, né, no ano de 2020, a gente saiu do pedido 17 para o pedido 1.400. Hoje a gente importa os tecidos de 3 países específicos, Angola, Moçambique e Senegal. E aí são fornecedores locais que mandam esses tecidos pra gente. Hoje, os tipos de tecidos africanos oferecidos pela Casa das Capulanas são os tecidos africanos estampados, porque dentro do nicho de tecido africano existe a renda, existe vários outros tipos de tecido, que não é o que a gente trabalha. A CK hoje não trabalha com nenhum outro tecido que não seja o estampado. E aí dentro desses tecidos existem existem os subnichos, né, que aí é o tecido de algodão, tecido de poliéster, o real wax, o javá. Então dentro desse universo do estampado a gente trabalha com todos esses outros tecidos que estão debaixo desse guarda-chuva, sabe? É como se fosse um grande guarda-chuva, ok, tecido africano estampado. O que eu tenho embaixo disso? Aí eu tenho tecido de poliéster, eu tenho tecido com javá que ele tem acabamento em cera, o real wax que ele não tem acabamento em cera, então a gente trabalha com todos esses tecidos que estão dentro desse guarda-chuva. Hoje os produtos oferecidos pela Casa das Capulanas é tecido africano, meias africanas e guarda-chuvas africanos. O tecido mais procurado pelos clientes são a samacaca, que na verdade não é um só, tá? É o nosso carro-chefe que tem que ter sempre em estoque. É a samacaca, que é o tecido que representa Angola. E aí eu acredito muito que essa conexão e essa busca do povo brasileiro com a samacaca específico, além dela ser linda, né? É um tecido que tem um contexto histórico muito forte que se conecta com a gente, né? Que é a cor... Primeiro, a samacaca tradicional, ela tem as cores da bandeira de Angola. E cada cor tem o seu significado. Então, o preto é o luto, porque Angola, até 2002, vivenciou uma guerra. Então, tem o vermelho, que é esse sangue derramado. O branco, que é a busca pela paz depois que acaba essa guerra. E o amarelo, que é a prosperidade. E eu acredito muito que o nosso ciclo de sobrevivência do brasileiro e do povo brasileiro preto é realmente essa, né? A gente vive esse ciclo. Então, a gente chora pelo nosso luto, pelo sangue derramado sem necessidade, por essa busca dessa paz e dessa prosperidade, dessa reconstrução, né, de um povo, de uma sociedade. Então por isso que eu acredito muito que a samacaca, inconscientemente ou consciente, e aí quando a gente conta a história, a gente torna isso consciente, acaba se conectando muito com as pessoas. E o kente, que é um tecido do Ghana, que ele é um tecido muito usado pelos reis e rainhas, então ele tem todo esse significado imperial, de realeza, de poder, que aí também se conecta com essa nossa busca, né? A gente quer esse empoderamento, então eu acredito que o porquê dessa conexão com essas duas estampas seja também por conta dessa história. Hoje a Casa das Capulanas não faz roupa por enquanto. Eu até aqui usei o discurso de que eu de fato não iria fazer roupa. E eu acho que esse é um projeto daqui pra frente, porque de fato muitas pessoas procuram a gente. Poxa, você não faz roupa, principalmente quando eu tô com roupa em algum evento, em algum lugar, as pessoas se identificam e querem usar também. Então, até aqui, até o dia dessa gravação desse episódio, a CK não faz roupa. Mas isso já é um projeto que a gente vem pensando, vem estruturando, entendendo como é que faz, porque muda tudo, né? Você confeccionar roupa é totalmente diferente de você só vender o tecido. Então a gente vem pensando nisso, em como que a gente pode aplicar esse projeto daqui pra frente. Por que trabalhar no ramo de tecido africano? Primeiro porque, e aí vou falar um pouquinho do macro, mas falar também de mim, eu acho que isso contextualiza, tá?
trabalha... Eu acho que hoje todo empreendedor, todo afroempreendedor, quando ele decide empreender, é claro que a gente empreende primeiro por uma questão de necessidade, mas depois por uma busca de um resgate da sua própria história. E comigo não foi diferente. Quando eu comecei a trabalhar com os tecidos africanos, a ideia era que eu, de fato, tivesse mais contato com a minha família, com a minha história, com a minha cultura. Mas isso não foi com a CK, foi com a Logna lá atrás, né? Então a CK só... A CK, eu falo assim, foi... Às vezes a gente dá errado para dar certo. Que bom que a Logna deu errado, porque a CK pôde nascer e dar certo, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com os tecidos porque, de fato, eu queria conhecer mais a minha cultura, eu queria saber mais de coisas que eu não tive acesso antes. Então, assim como eu acredito e falo isso com muita certeza que hoje no Brasil, quando você decide, os afroempreendedores que surgem, é primeiro por conta disso, de você querer fazer um resgate da sua própria história e depois você mostrar a potência para o mercado, para o mundo, né? Que há muito tempo foi dito que não era assim, que não seria possível. Então acho que essas são as duas razões do porquê eu comecei a fazer isso. A inspiração para o nome da CK surge de uma combinação de duas coisas. Em Moçambique existe uma loja de tecido africano que é um ponto turístico que chama Casa Elefante. E aí, quando eu comecei a estudar a história dos tecidos, comecei a ver, eu me deparei com a Casa Elefante. E aí eu falei, gente, que demais! Eu queria muito ter uma loja como essa. Então a casa vem daí. E aí eu só troquei, porque na época que eu comecei a vender tecido africano no Brasil, usava-se muito o termo capulana. E aí eu falei assim, poxa, então eu vou juntar a Casa Elefante, né, com a capulana. Que o capulana, para quem não sabe, é uma forma de se chamar tecido africano. É igual aquela brincadeirinha do biscoito e bolacha. Um lugar chama tecido africano, outro lugar chama capulana, outro lugar chama ancará, enfim. Então foi daí que eu juntei as duas coisas, né, Casa das Capulanas, me inspirando na Casa Elefante, porque eu queria muito que a CK fosse uma referência, fosse um ponto turístico, fosse um lugar onde as pessoas quisessem ir para buscar referência, esse resgate da sua própria cultura. Eu queria muito que a CK fosse esse espaço. Então daí que surgiu esse nome. O propósito da Casa das Capulanas é realmente fazer com que todas as pessoas, principalmente as pessoas pretas, se conectem com a sua própria história e passem a ter conhecimento da sua própria história. Só que a gente entende também que esse movimento ele não é nichado somente para pessoas pretas e sim para todas as pessoas, porque eu acho que essa reparação histórica ela é de um coletivo, né, de pessoas pretas e não pretas. Então, eu acho que o nosso propósito é levar essa mensagem para todas as pessoas que gostam verdadeiramente e se identificam, né, com isso. E aí a forma como a gente propaga essa história é realmente estando nos lugares, né? Então, nosso objetivo também é esse, que a gente possa estar cada vez em mais lugares, que a gente possa cada vez mais ter acesso às oportunidades como essa, de poder levar a nossa história. E aí a gente traz isso também nas nossas redes, na forma como a gente constrói uma comunidade. Então eu falo que a CK não é só uma marca, a gente vem construindo uma comunidade de pessoas apaixonadas pela história africana, pelos tecidos e tudo que vem em torno disso. Os desafios de ser uma mulher preta e empreendedora, acho que a primeira coisa que foi o que aconteceu comigo lá atrás, é as pessoas darem credibilidade para você. Então, quando eu comecei a Casa das Capulanas, eu não tinha credibilidade. E eu bati em muitas portas, e essas portas elas não foram abertas, inclusive por pessoas como eu. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Eu passei por algumas questões, assim, raciais, mas eu acho que nem foram questões tão fortes que me fizessem querer desistir, nem nada disso, sabe? Já passei por questão de machismo, de fornecedor não querer fazer o seu produto. Então, quando a gente começou um projeto, um dos produtos que a gente tem hoje, a fábrica, de fato, ela não queria dar muita importância, ela queria fazer de qualquer jeito, ela não queria, sabe? E aí a gente conseguiu ali realmente mostrando, olha, eu tô aqui, a gente não tá brincando, vamos tentar, vamos conversar, vamos negociar. Então, eu acho que é esse processo mesmo das pessoas entenderem que você não tá ali brincando. Então esse é o maior desafio.
A ideia de trazer os tecidos africanos para o guarda-chuva, para a meia e para os outros produtos que a gente quer criar era como é que eu inovo agora? A ideia de trazer os tecidos africanos para o guarda-chuva, para a meia e para os outros produtos que a gente quer criar era como é que eu inovo agora? Porque é isso, a venda do tecido africano era um oceano totalmente vermelho para mim. Né? Existem vários outros fornecedores de tecido africano no Brasil. Mas como é que eu inovo? Como é que eu construo essa comunidade? Como é que eu faço para que as pessoas passem a gostar de mim? Porque a grande sacada é essa, você montou uma empresa, agora você precisa fazer com que o máximo de pessoas gostem de você. E aí depois da máscara, foi uma conversa com meu irmão, ele me chamou pra ir na casa dele almoçar e falou assim, então meu anjo, o que você vai fazer daqui pra frente? Eu falei assim, vou viver de máscara. Ele falou assim, então, deixa eu te contar um segredinho, coisa rápida aqui, ó, a máscara um dia vai acabar. E aí, o que você vai fazer? E aí eu falei, tá, então como que a gente consegue primeiro furar a bolha, fazer algo que ninguém fez até aqui? Porque, por exemplo, se eu fizesse brinco, se eu fizesse turbante, se eu fizesse bolsa, já tinha um monte de gente fazendo e eu ia continuar nesse oceano vermelho. Como é que eu transformava isso em um oceano azul, né? E aí, com essa conversa, eu fui pesquisar, eu fui fazer pesquisa. Mas o que rola lá na África? O que a galera tá fazendo, sabe? Então eu fui fazer essa pesquisa de entender o que tinha. E aí, poxa, nossa, meia com tecido africano, nunca vi ninguém fazendo. E de fato, quando a gente lançou as meias, muitas pessoas ficaram assim, meu Deus, como eu não pensei nisso? Porque tava todo mundo ali, né, dentro de uma caixinha. Vamos fazer brinco, vamos fazer turbante, vamos fazer roupa, moda praia. E ninguém pensava nada muito além disso. Moda casa, mas era todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí ninguém teve essa sacada de pensar, poxa, meia, todo mundo usa meia. As pessoas não estão em busca desse resgate? Então, poxa vida, vou usar uma meia que fale sobre mim, que fale sobre a minha história. E aí essa foi a grande sacada. Então a meia foi o nosso grande boom. E aí foi quando, de fato, a gente entrou pela primeira vez no São Paulo Fashion Week com os Meninos Reis. Porque eles acharam uma inovação tão grande nas meias, e aí a gente começou, eles fizeram o primeiro desfile deles presencial com as meias e ficou lindo, parecia que as meias elas foram feitas para aquelas roupas, para aqueles looks. E aí depois a gente começou a fechar parceria com os tecidos e aí as coisas foram acontecendo. Os tecidos da CK participando de um evento tão forte, tão potente, tão poderoso como o São Paulo Fashion Week é tão importante pra gente porque, mais uma vez, a gente consegue reafirmar o nosso objetivo, que é levar a nossa história para o máximo de pessoas possíveis, né? É mostrar para o mundo a nossa potência. Que aí eu acho que esse é o grande objetivo de todo afroempreendedor, né? E estar junto com os meninos reis, que eles abriram essa oportunidade para a CK de, olha, nós estamos nesse caminho e a gente quer a CK como parceiro. Reforça de que, de fato, quando a gente se junta, quando a gente une dois talentos, a gente consegue realmente furar bolhas, a gente consegue o tão respeito que a gente pede, a gente consegue o tão prestígio que a gente pede, que a gente precisa. Então, é muito importante pra gente porque a gente consegue reafirmar o nosso propósito, que é mostrar a nossa potência para o máximo de pessoas possível. As vendas e encomendas da Casa das Capulanas hoje acontecem tanto na loja física, então agora temos uma loja física. No começo da marca não era um propósito, realmente eu queria ser a maior loja na internet de tecido africano. Esse era meu objetivo. E aí, com o passar do tempo, a gente entendeu que precisava também desse espaço físico para o cliente vir, sentir, ver como é que é o tecido. Então hoje a venda acontece pela nossa loja física e pelo nosso site e pelos nossos canais de atendimento via WhatsApp, Marketplace. Então nesses lugares você consegue comprar os nossos produtos.
A Casa das Capulanas representa para mim, primeiro, a minha construção enquanto mulher preta, enquanto empresária. Essa foi a vida que eu escolhi para mim. Eu poderia ter escolhido vários outros caminhos, outras formas de me sentir realizada, mas hoje a Casa das Capulanas representa a minha construção, primeiro, comigo mesmo, então dessa pessoa, dessa mulher. E depois eu acho que é esse sonho de poder transformar, de poder potencializar a vida de outras pessoas. E aí eu tô falando de quem trabalha aqui comigo, de quem consome meu produto, da minha própria família. Então a Casa das Capulanas tem esse peso pra minha vida hoje. Eu sei que eu tenho muita responsabilidade porque tem várias pessoas em prol desse grande projeto. Então, até mesmo do meu próprio filho, né? Que hoje eu coloco o Antônio no mundo com uma perspectiva de caramba, então eu posso ser um empresário, eu posso chegar em lugares, eu posso ser mais do que... Talvez ele nem saiba que falaram pra ele, falaram no passado que ele não poderia ser alguma coisa, né? Então, acho que esse também é o grande significado da Casa das Capulanas pra mim, por isso que é tão importante eu fazer essa parada acontecer, sabe? Fazer essa parada dar certo. 3 dicas para quem quer começar a trabalhar com os tecidos africanos. Primeiro é você buscar a história dos tecidos. E o que é mais legal de tudo isso é que a CK já fez esse trabalho, já fez muita pesquisa, a gente já trouxe isso, já tem isso compilado, então você já está um passo à frente. Acho que a segunda coisa é você entender de negócio. E aí isso não é só para você vender tecido africano, é para você empreender em qualquer ramo. Então essa dica, ela é geral, ela é macro. Você precisa entender de negócio. Ah, eu não gosto de estudar, não gosto de ler, não quero saber, só quero fazer, eu quero ser só um operacional. Então não dá para você. Essa vida, essa rotina não vai rolar para você, porque essa é a regra do jogo. Você precisa ter esse conhecimento técnico. Porque as responsabilidades vêm a cada dia e você precisa saber o que está dando certo e o que está dando errado. E eu acho que a terceira grande dica é, de fato, você ser uma pessoa resiliente. Porque a vida do empreendedor, eu falo, o empreendedor ele é o cara mais cara de pau que existe no mundo. Que a gente leva paulada o tempo todo, mas a gente está ali, a gente está realizando, porque a gente sabe que existe o final ali do arco-íris, então você quer chegar, né? E você precisa ser curioso, você precisa ter esse, não, hoje não deu certo, mas o que não deu certo, amanhã eu melhoro e continuo. Então assim, não vai dar certo mesmo no primeiro mês, nem no segundo mês, eu tô fazendo isso há 7 anos, então você precisa ser resiliente e ter paciência e ter vontade de fazer as coisas acontecer. Os planos para o futuro agora da CK, primeiro é a gente, de fato, conseguir crescer mais, né? Esse é o nosso grande sonho, assim, crescer mais, trazer mais inovação, é realmente educar os nossos clientes, porque a gente vende para muito empreendedor, para muita artesã, e a gente entende que se a gente consegue trazer esse braço educacional, também trazendo as experiências da marca, tudo, a gente consegue fazer esse grande ecossistema funcionar, porque não adianta ter uma cliente que ela comprou um tecido comigo, mas ela demorou 6 meses para vender, obviamente ela não vai comprar, e aí a gente, é todo um ecossistema, sabe? Então a primeira coisa é fazer a CK expandir cada vez mais, é realmente trazer também esse braço educacional para a CK, né? Pode ser um novo produto, a gente ainda vem pensando nisso. E agora conseguir estruturar a nossa equipe, é montar uma equipe robusta, uma equipe que entenda do nosso negócio, uma equipe que queira fazer a gente crescer. Então, cada objetivo desse está linkado. E trazer novos produtos inovadores também é um grande objetivo nosso.